Os bastidores da política depois da Operação Contenção. Olá, meus amigos aqui do canal. Hoje o assunto é pesado. É o tipo de história que os grandes jornais comentam por cima, mas nos bastidores ela é muito mais profunda, sombria e reveladora. Nós vamos falar sobre o que realmente aconteceu depois da Operação Contenção, no Rio de Janeiro. Mas não é só sobre o Rio, é sobre o Brasil, sobre o poder e sobre como até os Estados Unidos observam, calculam e de certa forma influenciam o rumo da política brasileira. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora é o lado que ficou fora das câmeras. O lado que mistura crime, governo, estratégia e ambição. O lado que define o destino de um país inteiro. Tudo começou com uma manchete: a maior operação policial da história do Rio. Helicópteros sobrevoando os morros, tiros, blindados, sirenes. O governador Cláudio Castro, diante das câmeras, declarava vitória. Mas nos bastidores, a atmosfera era outra. Enquanto o governador discursava sobre coragem, seus assessores trocavam mensagens tensas. Vai dar repercussão. Tem que controlar a narrativa. Isso vai estourar em Brasília. E estourou. No Planalto, a operação pegou mal. A Polícia Federal alegou que não participou do planejamento. Ministros diziam em off: fui precipitado, não era razoável. E entre o governo federal e o estadual, abriu-se uma fissura política profunda. Porque no Brasil, segurança pública não é apenas segurança, é moeda de poder, é discurso de campanha, é palco eleitoral. Enquanto a população tentava entender o que aconteceu, os estrategistas já estavam trabalhando. Pesquisas internas, avaliação de impacto, testes de imagem. A pergunta que mais se repetia nos grupos políticos era simples e fria: quantos votos isso traz? Cada morte virou um número, cada bairro uma estatística. E a guerra, um espetáculo. O governo estadual defendia a operação como um ato necessário. A oposição via um massacre eleitoral. E em meio à disputa de versões, uma verdade se impunha: a Operação Contenção tinha ultrapassado os limites da polícia, e agora se tornava peça central na guerra política brasileira. Em Brasília, o clima era de desconfiança. Deputados e senadores cobravam explicações. A base governista pedia calma. Mas nos bastidores, ministros do STF, do TSE e da Defesa já articulavam reuniões de emergência. Relatórios internos apontavam risco de instabilidade e repercussão internacional negativa. E é aqui que o enredo ganha outro nível, porque não é só o Brasil que estava assistindo. Os Estados Unidos também estavam. De Washington, relatórios do Departamento de Estado analisavam o caso. Eles viam o Brasil como peça-chave da estabilidade da América do Sul. E toda a operação de alto impacto, com mortes e caos urbano, é tratada lá fora como sinal de alerta. Fontes ligadas à diplomacia americana classificaram o episódio como um teste de controle político interno, um ensaio de poder. E enquanto isso, por aqui, governadores, deputados e prefeitos faziam seus próprios cálculos. Alguns tentavam colar a imagem da força, da ordem, da autoridade. Outros a da defesa dos direitos humanos. Mas em ambos os casos, o objetivo era o mesmo: ganhar capital político. A Operação Contenção virou símbolo. Símbolo de um Brasil que tenta provar força e acaba mostrando fragilidade. Nos bastidores do Palácio Guanabara, houve uma reunião tensa longe das câmeras. Um assessor disse: se a opinião pública virar contra a operação, o governador perde o controle do discurso. Outro respondeu: então vamos mostrar os números, mostrar que foi vitória. Mas o problema é que na política, número não apaga a imagem. E as imagens que rodavam o mundo mostravam corpos, fogo e medo. Enquanto isso, fontes da inteligência brasileira alertavam. Partes da operação testaram novos protocolos de vigilância, monitoramento aéreo, interceptações, drones autônomos. E isso levanta uma pergunta sombria: será que a Operação Contenção foi apenas uma ofensiva policial? Ou também um experimento de controle social? Um ensaio autoritário? Nos bastidores do Congresso, alianças mudam silenciosamente.
Políticos que se atacavam agora se aproximam em nome de combater o caos. Outros que eram aliados se afastam para não carregar o peso das mortes. E cada passo é calculado com base em 2026, as próximas eleições presidenciais e estaduais. A Operação Contenção se tornou, sem querer, um divisor de águas da política brasileira. De um lado, o discurso da lei e da ordem. Do outro, o discurso da vida e da justiça. E no meio, um país dividido em medo, em raiva e em desinformação. E é aí que os bastidores se mostram mais importantes que as manchetes, porque é lá, nos corredores fechados e nas reuniões secretas, que se decide o futuro da segurança, da política e da democracia. A verdade é simples e dura. A Operação Contenção acabou, mas o jogo continua. Os bastidores seguem se movendo, e a cada movimento, um novo capítulo da política brasileira é escrito, com sangue, com silêncio e com estratégia. Se esse vídeo te fez pensar, se você quer entender o que realmente acontece por trás das decisões, então deixa o like agora, compartilha com seus amigos e se inscreve aqui no canal. Porque enquanto eles jogam com o futuro do país, a gente revela o tabuleiro. Até a próxima. E lembre-se, nos bastidores, nada é por acaso.